terceira vitória aí seguida, né? Levando em consideração os jogos da Libertadores, é claro, os 2 jogos da Liberta, mais esse jogo de hoje. O Flamengo já marcou 7 gols nesses 3 jogos citados, mais uma excelente vitória por parte do Mengão. Hoje, a vítima da vez foi o Atlético Paranaense, que poucas chances teve, e a única chance clara, Diego Alves estava lá para salvar o Mengão. Uma grande partida, vale grandes comentários, e comigo, claro, Alan Garcia já está na área, daqui a pouco o Marcão Beton deve estar pintando aí também, estava com probleminha na internet, mas, Garcia, uma boa noite, grande vitória, 3-0, vamos à caça ao líder. Boa noite, Cleitinho, boa noite, rapaziada, vamos chegando junto aí, não esqueçam de compartilhar o vídeo, ajudar a gente, é importante, fundamental, então vamos chegando na área aí. Cleitinho, o jogo se apresentou até mais fácil do que eu imaginava, tá? Jogo importante, jogo para a gente confirmar a vitória, continuar ali, diminuir a diferença para o Atlético Paranaense e seguir em busca do Atlético Mineiro, Cleiton. Um jogo que o Flamengo deu as cartas desde o início, começou, né, já com muito ímpeto e conquista seu gol logo no começo do jogo, aos 4 minutos. Gol esse que traz uma tranquilidade ainda maior para que nós pudéssemos, né, conseguir o segundo e aí depois finalizamos aí no primeiro tempo com o terceiro gol. Um jogo que a gente tem mais uma bela partida do Andrés Pereira. Eu falei muito, né, na partida passada do futebol que o Andrés Pereira vem apresentando. Defensivamente ainda precisa encaixar com o Arão, mas hoje ele fez mais uma bela partida, acertou a trave mais uma vez, já pela terceira vez. Eu até brinquei no Twitter, coloquei, cara, esse rapaz já é a terceira vez que ele acerta a trave. Quando as bolas dele começarem a entrar, complicou. Porque a gente vê no gol que ele faz, Cleitinho, uma arrancada sensacional, né? Eles conseguiram ali medir, né, a arrancada, parece que foi 88 metros percorrido em apenas 16 ou 18 segundos. Agora eu confundi, mas isso mostra a velocidade que o menino tem para poder contribuir também ofensivamente. E defensivamente, sempre que ele perde a bola, ele é um cara que sabe da importância dele defensivo, então ele está sempre disposto, né, a se dedicar, a correr mais ainda para poder recompor o setor. Estou gostando muito do Andrés Pereira, aquela questão, o Marcão até citou, acho que ele vai encaixar ali ao lado do Ilharão, que para mim também fez outra boa partida hoje, Cleitinho. A gente vai falar do Everton Ribeiro. E aí meu ponto negativo fica para pessoas que vocês vão falar que eu também estou perseguindo o cara e tudo. Vai ficar para o Léo Pereira, que deixou o Rodrigo Caio 2 vezes no fogo ali. Poderia ter até machucado o Rodrigo Caio, na minha opinião. E também a entrada do René, que mais uma vez o Renato insiste com o René e a gente vê o quanto cai desesperadamente. Um outro ponto para voltar a bola para você é o seguinte: a galera que questiona que quer o Kennedy, Kennedy tem que ter mais chances, fica claro e notório o quanto o Kennedy está abaixo fisicamente de todos os demais jogadores. Não digo nem apenas os jogadores rubro-negros, tá, rapaziada? Eu digo também os jogadores adversários. O Kennedy, infelizmente, está muito, mas muito abaixo. Lembra até o Pedro Rocha, quando esteve no Flamengo, que não conseguia desenvolver seu jogo, não conseguia contribuir com o Mengão. Para mim, ele ainda está pesadão, né? E torcer para que ele possa adquirir a sua melhor forma física aí o quanto antes, porque até agora nada dele conseguir fazer isso, Cleitinho. Cara, gostei muito da partida de hoje. Gostei da forma como o Flamengo entrou para a partida, né? Eu acho que o Flamengo entrou tentando tomar conta do jogo, assim, logo de cara, né? E o Flamengo foi um time que a gente se habituou a ver, um time que propôs o jogo, que teve maior posse de bola, que tentou encurralar o time do Atlético logo no começo do jogo. E aí a gente também... o jogo conspirou para que tudo desse muito certo logo no princípio do jogo, né? Com 4 minutos a gente dá uma pancada, a bola vai na trave, sobra para o Everton Ribeiro fazer o primeiro gol. Com 8, 9 minutos o Gabriel cruza uma bola e o Bruno Henrique faz o segundo gol. A gente domina largamente o primeiro tempo até os 35, 36 minutos ali, e aí a gente dá uma baixada no nível, é onde o Atlético tenta sair um pouquinho ali de trás, é onde acontece até aquele pênalti, que foi um pênalti claríssimo ali do Rodrigo Caio, né? Mas foi anulado graças ao impedimento que tinha na jogada anterior. E logo depois daquilo ali, né, o Flamengo ainda deu uma bobeada ali, logo depois daquilo ali sai um contra-ataque, aí o contra-ataque é de Almanac, cara, esse time contra-ataca muito bem.
o Renato Gaúcho incorporou isso ao Flamengo. O Flamengo não tinha tanto isso com os outros técnicos passados, e com o Renato Gaúcho a gente ganha mais essa arma. Esse time contra-ataca muito bem. Parece que são 12 passes em 14 segundos, alguma coisa. O Luiz Roberto falou no finalzinho da transmissão. Eu estava meio que tentando reiniciar minha internet, por isso que eu atrasei, e eu ouvi alguma coisa nesse sentido, acho que 12 passes em alguns segundos, assim, 14 segundos. É um contra-ataque muito rápido, a gente chega e mata o jogo. O segundo tempo é aquilo que a gente fazia com o Jorge Jesus, galera. É descansar com a bola no pé. Aí o time descansou e tomou conta do segundo tempo também. Eu acho que o jogo foi bem tranquilo. E agora a gente já escuta o pessoal desmerecendo um pouco o Atlético, né? Inclusive na transmissão. Por que o Atlético não jogou com tanta gente? Aí teve gente na televisão, acho que foi o Roger falando, eles não quiseram entregar lá o time que vai enfrentar na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, galera, não é isso. Eu não sei por que eles não entraram com o time titular. Mas alguma coisa aconteceu lá que eles não entraram, e o Flamengo foi lá e fez o papel dele. Já tem gente aqui no chat falando que essa temporada o Lohan falou que não é mais Gabigol, é Gabi Passe. E tudo bem também, é óbvio que isso deve incomodar ele, mas ele está sendo participativo, né? Igual o Vinícius lá participou com a gente na Haddad também no intervalo, falou que muita gente às vezes enxerga um atacante só fazendo gols. Eu sei que o atacante precisa de gols, né, Marcão? Mas um atacante participativo de outras formas também é tão importante quanto. Mas você quer ver uma loucura? É Gabi Passe, né? Ele tem 31 jogos e 27 gols. É louco, é um absurdo, né? Que ele faz de gol, cara. É um absurdo que ele faz de gol. Porque os últimos jogos, Marcão... Eu acho que tem 5, 6 jogos, né, Alan? Acho que são 5 jogos. Então, se você pegar, ele vinha com a média absurdamente incrível, de um gol por partida. Aí, se você pegar esses 3 últimos jogos, então, que a galera começa a reclamar, e tem uma galera já aqui sacaneando, falando que, pergunta merda, hein, Alan? Pergunta merda essa de vocês, hein? Tem uma galera já largando o aço da gente aqui. A gente fez uma pergunta merda também, Marcão. Então, para a gente que sempre reclamou, é importante ouvir também, né, as críticas. E aí mandem, continuem mandando. Mas por que da pergunta, galera? Justamente por isso. O Gabigol sempre foi um jogador que transitou mais ali dentro da área. Esse período pós essa maldita seleção, esse cemitério de jogadores, ele acabou se deslocando muito. Ele está muito aberto pelo lado direito ali. Tanto que ele vem criando jogadas, né, para que o Bruno Henrique faça gols. E sempre cruzando ali no facão ali, o Gabigol vem achando o Bruno Henrique. Então, isso se faz devido à questão de jogo ali, é uma casualidade ou não? O Renato, taticamente, entende que ele, saindo da área, ele dá liberdade para que o Arrascaeta possa infiltrar, para que o Bruno Henrique possa entrar. Então, eu acho que é uma pergunta, sim, ao meu ver, todo respeito à galera que está criticando aí, é legal criticar, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa entender se isso é uma casualidade ou se faz por questões táticas para que possa, sim, né, ter a possibilidade de outro jogador acabar ocupando o espaço. O SCG Fácil falou, o Andréas é maior que Gerson. Postei e corri. Eu tenho muita... É difícil até falar isso, porque o Gerson eu gosto pra dele, mas a intensidade do Andréas me faz crer que o Andréas é melhor que o Gerson também. Só que o Andréas vai ter que evoluir muito ainda a ponto da marcação, que o Gerson conseguia minimamente, quando corria, fazer. Entendeu? Mas, para mim, Andréas é maior que Gerson também. Eu acho que é muito cedo. A única coisa que eu posso afirmar desde já é que o comprometimento tático do Andréas é, sim, infinitamente superior ao do Gerson. O Gerson voltava trotando. O Andréas, sempre que está no ataque, ele volta num pique para poder recompor o setor. Então, o comprometimento tático do Andréas é muito superior ao que o Gerson tinha. Agora, se o Andréas vai se transformar num jogador, né, superior ao que o Gerson foi no Flamengo, eu acho que está muito cedo, galera. Tem potencial? Tem. O moleque chuta muito. O moleque, assim, faz umas inversões de bola sensacionais. O moleque tem um potencial, mas é muito cedo para a gente poder afirmar isso. Acho que o Andréas é mais intenso, tem mais intensidade de jogo do que o Gerson. Agora, a habilidade, técnica, a gente vai precisar esperar mais um pouco. O Gerson também era muito bom. A gente às vezes, meio que o cara sai, a gente meio que dá uma esquecida. A intensidade de jogo, assim, eu acho que se pegar quilômetros percorridos, velocidade e tal, a gente vai ver que o Andréas tem um espaço maior percorrido.
tem mais intensidade, participa mais do jogo. Eu acho que isso sim. E principalmente sem a bola. Acho que sem a bola, o trabalho do André sem a bola é melhor do que o trabalho do Gerson sem a bola. Acelera mais o jogo. Ele acelera muito. Né? O Gerson pegava a bola, prendia, dava aquela segurada, às vezes protegia do cara e tal, e saía jogando. O Andrés tem um toque mais rápido, vira, inverte muita jogada, ele tem o passe longo, né? Hoje a gente pôde ver ele invertendo algumas bolas também. E tem essa grande arma, né, cara, que é chutar essa bola de longe. O Flamengo não chuta de longe. É a terceira bola que esse cara bota na trave, cara. Quando ele bateu essa bola na trave, eu falei, ainda bem que alguém estava ali para empurrar. E ainda falei lá na Dali, né? Falei, terceira bola seguida que esse cara bota na trave, tá na hora de fazer um gol. E aí, justamente, um pouco depois sai o gol dele ali. As coletivas do Renato é muito difícil a gente saber alguma coisa tática do time, realmente. É bom a gente ver o jogo, porque a gente vê que o time está agregando. A forma de jogo hoje foi legal. A gente jogou da forma que a gente está acostumado a jogar, né? Agredindo, estando no campo do adversário, tendo maior posse de bola. E a gente fez o terceiro gol da forma que a gente fala que o Renato gosta de jogar, né? Sendo atacado e partindo para o contra-ataque. Então, acho que se a gente conseguir agregar essas formas de jogo, acho que é melhor para o Flamengo, é melhor para a gente tem mais possibilidade de agredir o adversário. Vamos lá, antes do Cleiton surtar. Alguns pontos. Primeiro, tenho que destacar e parabenizar a postura do Rodolfo Landim. Galera, vamos ser coerentes, pelo amor de Deus. A gente está acostumado, e todo mundo reclama, bate para do Flamengo ficar se posicionando somente através de nota oficial. O que o presidente hoje fez foi o seguinte, foi um ataque frontal à dona CBF. A dona CBF já havia previamente discutido o tema com o Flamengo e se comprometido em não realizar partidas do Flamengo durante os jogos da maldita seleção brasileira. E os caras voltaram atrás. Então, isso aqui há de se destacar. O que ele faz a partir de agora é ir para o embate. Não tem mais essa de ficar só no submundo do futebol, como eu sempre falo para vocês. A galera fica reclamando, o pau come ali, acontece um monte de coisas ali, né, por baixo dos panos. Então agora ele declara, né, a tudo e todos, isso vai repercutir em tudo quanto é canal de televisão, concordo muito aí, acho que foi até um inscrito que colocou isso, e vão começar a debater. Porque, amigão, o Juninho Paulista foi a público e falou que não teria jogos. Aí agora os caras desfazem tudo isso, e de acordo com o movimento, e muito mais do que isso, a questão dos jogos, né? Aí se falou muito de isonomia no futebol. Como eu disse para vocês, não existe nenhuma de isonomia no futebol. Nego só quer defender os seus próprios interesses. E fragilizar o Flamengo hoje, que é um dos fortes candidatos à conquista do título brasileiro, é bom para os 19 outros clubes. Não é apenas bom para Palmeiras, que parece que está perdendo aí, empatou agora, que estava perdendo, empatou. Não é apenas só bom para o Atlético Mineiro, mas para todos os demais clubes. Quanto mais fraco o Flamengo ficar, para os demais clubes melhor, para que eles possam galgar uma posição maior ou melhor do que a do Flamengo. Vai acontecer? Não sei. Mas que isso já era um movimento que eu tinha certeza que aconteceria, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, daí, você, torcedor rubro-negro, criticar o Rodolfo Landim por ter feito isso, desculpa, galera. A gente tem que saber jogar o jogo. O Luca Lazarotto falou, o Gabi não faz gol, mas é essencial para abrir as defesas. Sim, o terceiro gol, né, Alan? O Gabigol, ele tá no meio de campo, tudo bem que era um lance que era ataque do Atlético Paranaense de escanteio. Acabou que o Gabigol consegue fazer aquela escoradinha para a vinda do Arrascaeta e o Andrés Pereira ligou o motor, correu 88 metros e finalizou para gol. Golaço, né? Mais uma assistência do Arrascaeta, por sinal, mais uma do Gabigol também, né? Então, cara, foi o que eu falei do jogo passado que o Arrascaeta não teve tão bem, né? O Arrascaeta gera uma preocupação no zagueiro adversário, isso faz com que ele acabe arrastando na maioria das vezes até 2 marcadores, e isso abre espaço para que o outro possa ocupar o setor ali e surpreender o adversário. Então, o Gabigol acontece a mesma coisa. E quando a pergunta foi feita ao Renato, foi justamente para poder entender se era apenas casualidade ou não, se isso vinha acontecendo de acordo com a estratégia tática dele, e está claro, pelo que ele disse hoje, que também faz parte da estratégia fazer com que o Gabigol venha buscar mais a bola ali pela direita, e isso
permitir que o Arrascaeta comece a pisar mais dentro da área. Se a gente for ver o primeiro gol, então, o segundo gol, o Bruno Henrique faz o gol, mas o Arrascaeta, por pouco, também não chega na bola ali. Ele entrou sozinho no meio da grande área ali do adversário, né, fazendo aquele facão ali. Tá falando isso até na Dali, né? Ele não faz gol, mas ele participa de vários gols do Flamengo. Contra o Barcelona de Guayaquil aqui, ele dá um cruzamento, o Bruno Henrique faz um golaço de cabeça. Contra o Barcelona de Guayaquil lá, ele é o cara que acelera o passe para sair o segundo gol do Bruno Henrique. Ele é o cara que acelera o passe para o Everton Ribeiro. Hoje ele dá um outro passe, então assim, ele tem participado muito dos jogos, dos gols. Né? Eu acho que já tem que juntar um dinheiro aí para comprar o Andrés, tá? Não vai ter dinheiro para comprar o Andrés. O Andrés muito caro. Não é muito caro, assim, né? 20 milhões, né? Eu gostaria? Sim. Acho que, seria uma puta de uma contratação. Só que ele tá totalmente fora. Quanto é que ele é? Cara, parece que é em euros. 20 de euros? Parece que é de euros. Então, assim, sendo muito, muito... Aí, 93 de reais? Não, esquece. Não dá. Cara, não dá. 15 milhões de euros, tá aí. Eu sei que, assim, são cifras absurdamente altas pelo jogador. Parece ser um puta do jogador. Vem se apresentando dessa forma. Vem mostrando que tem um potencial absurdo aí, ó. A galera tá botando 15. 15 milhões de euros. Por um jogador que vai jogar no segundo volante. Mais de 100, pô. Hoje, assim, é que hoje não dá. Se o euro fosse mais baixo, talvez pudéssemos repensar nessa questão. O euro tá para mais de R$6, meu amigão. Desculpa. Para mim, o André vai fazer história com a camisa rubro-negra. Para mim, o André vai provar que é muita bola. Mas para que a gente possa adquirir o jogador em definitivo, acho muito pouco provável. Eu acredito que com o futebol que ele está apresentando hoje, o Flamengo vai fazer um esforço para contratar e aí vai fazer daquela forma, com parcelas que vão jogadas para frente. Eu vejo que, assim, ganhando os títulos ainda vai ficar bem mais assim, óbvio que aperta financeiramente, mas o Flamengo vai dar o jeito dele, Alan. Não sei como, mas o Flamengo vai dar o jeito dele. Se não, da forma que você está falando, o Thiago Maia também já não vai. Cara, o Thiago Maia é 7,5, Cleiton. Thiago Maia... Metade do valor. Eu sei Thiago que é metade, mas ainda assim... É um volante. Assim, então eu faria o seguinte, eu dou adeus ao Thiago Maia e pegaria o Andrés. Então, escolhas. Se ele é a metade, pega a metade dele, junta mais outra metade e compra. Meu irmão, é 90 milhões de reais. É muito dinheiro. Não, e outra, calma aí, rapidinho. Aí, tá vendo como é que às vezes pensar só com o coração é complicado? Sim, já falei que é um baita jogador, eu ia querer. O Flamengo não vai fazer porque é o seguinte, amigão. Quem é o jogador de meia com potencial que teve retorno, deu retorno financeiro ao clube? Nós adquirindo o Andrés por 15 milhões de euros, eu quero deixar a pergunta aqui. Por quanto você acha que a gente vai conseguir vender ele mais à frente? Dá para vender por 30, 35. Não vem. Nossa, 30, 35 milhões de euros. Vinícius Júnior foi o jogador mais caro, saiu por 25. Não 35. Saiu por isso. Não saiu por isso. Não, 25? Não saiu por 25? Isso, não. Não, porra, Vinícius Júnior... 45. O Paquetá saiu por 30 e pouco, pô. Quem saiu por 25 aí nessa casa aí foi o Gerson agora. Paquetá só por 30. Foi bem mal. O Vinícius foi 45, o pessoal tá falando aí. Vinícius foi 45. Foi 25, não, foi 45. Cara, eu acho pouco provável, infelizmente. Acho que é uma discussão que vai acabar acontecendo mais à frente. Não, se a gente for pensar na revenda, cara... o cara já encantou o torcedor e eu acho que tem tudo para encantar. Bate como poucos na bola. Para mim, eu já falei para vocês, vai ser o cara que vai quebrar o jejum de falta do Flamengo. Mas, cara, olha só, eu acho assim também, né? A gente está falando de um cara que vale 90 milhões, o cara fez 3, 4 jogos também, calma. Vamos deixar o cara jogar. É um bom jogador, mas calma, vamos deixar o cara jogar. Acho que tá cedo ainda. Tá cedo, joga muito, mas calma. Tem um ano ainda. Tem tempo para chegar, tem tempo ainda para acabar. O cara tá no primeiro mês de contrato ainda de empréstimo. Até lá a gente vai ver, pode mudar muita coisa, pode aparecer patrocinador, o negócio aí das moedas aí que estão vendendo, da Fla Token aí, pode vingar. Muita coisa pode acontecer. Essa parada vai vingar, cara. Isso aí é certo que vai vingar. Mas assim... Já está condicionado ao Davi Luiz. Você mandou. Já parece que uma parte já vai pagar o salário do Davi Luiz. Já. O Hélio Soares falou: estão achando o Gabigol ansioso ou é consequência de mudança de posicionamento? A falta de gols incomoda? Cara, eu acho que incomoda. Eu acho que incomoda ele.
Por mais que ele esteja jogando bem, eu acho que ele está jogando bem, eu acho que ele está sendo importante, inclusive na construção dos gols, mas eu acho que para ele incomoda. Eu não sei o que o Alan acha, mas eu acho que ele mesmo ele se sente incomodado. Fica claro que incomoda, ele tenta fazer o gol a todo instante, ele não quer sair, ele quer e é obcecado por quebra de recorde. Então, assim, para mim, incomoda bastante e tem ficado claro. Lembra quando eu falava que, estava na hora de sair um gol do Pedro, para cair e baixar um pouco aquela ansiedade que o Pedro tinha para fazer os gols? Isso aconteceu, o Pedro melhorou consideravelmente depois que ele conseguiu fazer o seu gol. E, para mim, é o que tinha que acontecer com o Gabigol. Ainda não aconteceu e agora ele vai para aquela maldita seleção brasileira. Vamos ver se no retorno dele ele já retorna, já deixando o golzinho dele, o que ajuda, sim, a diminuir a ansiedade, um pouco a pressão. Nenhum jogador quer ficar sem marcar gols, até porque o Gabigol está muito próximo do 100º gol, então deve ser uma meta que ele deve ficar muito feliz em atingir. Cara, então realmente ele deve estar muito ansioso para fazer esse golzinho, não é à toa que ele tem tentado um chute de fora da área, mas ele está contribuindo de forma muito satisfatória aí com assistências e muita movimentação, o que ajuda muito o Flamengo. O Fábio falou, essa história que o Maracanã me parece uma estratégia do Flamengo não melhorar o mesmo. Falam que é uma história de que o Flamengo... o que eu entendi foi que o Flamengo não quer melhorar o Maracanã. O Flamengo não quer melhorar o Maracanã, talvez para conseguir uma concessão. Talvez seja essa a ideia do Fábio ON na sua pergunta. Não sei o que isso pode ter relação. Pelo menos eu não consigo enxergar. Porque está prejudicando o próprio Flamengo. Assim, são coisas distintas, tá? Tem algumas reformas estruturais necessárias no Maracanã e essa o Flamengo não vai fazer e não tem que fazer mesmo, não. Tá? Tem algumas melhorias que precisam ser feitas lá e o Flamengo não vai fazer. Agora, com relação ao gramado, são coisas completamente diferentes, porque o gramado ali, né, é o centro das atenções. É fundamental que a gente tenha um gramado em ótimas condições para que os atletas possam desempenhar um bom jogo, um bom futebol, e isso nos leve às conquistas, a títulos, né, a vitórias. Então, são coisas completamente diferentes, amigão. A gente tem que pontuar e diferenciar aí para não botar tudo no mesmo pacote, porque são coisas diferentes. O Flamengo tentou. O Flamengo trocou o gramado recentemente e eu concordo com o amigo. O gramado está menos pior do que estava antes, mas continua muito longe do ideal. O gramado não é o ideal. E aí, eu já cansei de gritar aqui, de tentar entender, de cobrar a diretoria do Flamengo, de cobrar a tal da Greenleaf, que não tiveram a capacidade de poder entregar um gramado, né, em condições ideais ao clube de regata do Flamengo. Isso, ao meu ver, é triste, galera. É triste. Alguns afirmam que só vai ser possível isso quando o Flamengo trocar completamente o gramado. Quando o Flamengo fizer uma mega estrutura, né, como o que o Corinthians fez. Outros dizem que não, que a única solução é você abrir mão do gramado natural e você partir para o gramado sintético. Então, e aí, como tem muita gente que não gosta do sintético, acho uma... Fica toda essa briga aí, esse imbróglio. A verdade é que o gramado não é o ideal, essa é a verdade. Alan, para você, quem foram os destaques da partida aí? Hoje, como teve muita gente bem, os 2 melhores destaques aí da partida para você, que merece. E para o Marcão, a pergunta vai ser a mesma, só que não pode usar os mesmos que o Alan usou. Fazer um jogo difícil. Então, para mim, vou botar como destaque o Andréas, para mim, hoje, jogou muita bola. E eu vou botar o Felipe Luiz, mais uma partida muito boa do Felipe Luiz. Então, meus 2 destaques de hoje vai ficar para Andréas e Felipe Luiz. Eu não posso usar os 2, né? Não pode usar os 2, usa outros 2. Arrascaeta e Bruno Henrique. Então. Ficar com a Arrascaeta e Bruno Henrique. Achei que você fosse colocar o Gabigol por aquilo que você tinha comentado antes. Foi bem também. Inclusive, eu achei que o Gabigol foi melhor que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, sim, fez o gol, beleza. Jogou só um tempo, né? Jogou só um tempo. Né? Só um tempo. Poderia até ser. Falaram aí que o Arão jogou muito. Arão jogou muito também. Jogou bastante. No segundo tempo, o Arão deu aquela cochiladinha e tal, mas jogou bem assim, ainda assim. Cara. Eu acho que ele cansou, porque choveu, o campo ficou pesado também. Deve ter ficado difícil para ele. Não deve ter ficado fácil para ele jogar, não. O campo ficou muito pesado e tal. Acho que ele cansou. E eu vou na mesma linha, seguindo 2 que vocês não usaram, então eu vou usar o Gabigol. E para mim, um outro que foi muito bem foi o Rodrigo Caio. Inclusive, o Rodrigo Caio foi o jogador com a maior nota do SofaScore.
jogador que teve o maior número de interceptações, roubadas de bola, percentual de duelos vencidos, não sofreu nenhum drible. É um jogador diferenciado. A gente vê um time com o Rodrigo Caio e outro sem. Da mesma forma que o Alan fala da Arrascaeta dependência, eu acho que a gente também, de certo modo, sofre uma Rodrigo Caio dependência. Eu acho que ele melhora muito o setor de defesa do Flamengo. Não sei se você concorda, Alan, já que você usa muito esse termo. Claro. Como eu vou usar também o Davi Luiz dependência. Deixa o Davi Luiz começar a jogar, que você vai ver que a gente vai ter também a Davi Luiz dependência. Ainda não deu para ficar viciado, né? Para ter dependência ainda. Espera só mais um pouquinho que você vai... Já vai começar a ouvir muito disso também, parceiro. Cara, o Everton Ribeiro jogou bastante também. Eu fico feliz porque o Everton Ribeiro está voltando a jogar. Ele está voltando a jogar e ele não está tão preso na lateral, tão preso na ala. Ele está começando a jogar um pouco mais como meia de novo, né? E isso eu acho que tem melhorado o futebol dele. O Igor já não acha que o Rodrigo Caio foi tão bem, acho que ele jogou mal. Cara, eu achei que ele jogou bem. Ele teve algumas roubadas de bola bem importantes ali em disputas, né? Com os jogadores do Atlético. Sabe o que eu acho do Rodrigo Caio? Ele não perde bola aérea, cara. Ele é muito bom na bola aérea. Ele é um monstro. Nessas bolas, ele é um monstro.